Hoje, dia 26 de setembro, Dia Nacional da Pessoa Surda, e a gente coloca aqui com muito carinho esse cuidado que devemos ter com essa pessoa. É usarmos a empatia para entender do lado de lá como esta pessoa se sente num mundo silencioso em que ela precisa compreender o que os outros estão falando com ela. E a caixinha mágica que transforma tudo isso, nosso ouvido, né? O nosso ouvido. Então nós precisamos dar uma atenção especial ao nosso ouvido, porque o nosso ouvido tem um profissional da área médica que cuida dessa parte, que são os otorrinolaringologistas. Então eu tenho aqui na minha companhia a doutora Vanessa Rocha, otorrino, e é muito bem-vinda novamente ao Mulher.com. Muito obrigada, Rita. Quando nós falamos do nosso ouvido, muita gente cuida da orelha, né? Tem um monte de brinco, vai pra cá e cuida da orelha, mas do ouvido ninguém cuida, principalmente a juventude. Verdade. E eu gostaria muito que você nos passasse, doutora, como funciona esse ouvido? Por que nós temos que dar bastante atenção a ele? Perfeito. Então eu trouxe aqui um modelo 3D do ouvido para ficar um pouquinho mais fácil de entender. Então o som, ele vem pelo ar, ele passa por essa região da orelha, que é o pavilhão auditivo, que a gente chama de ouvido externo. E Esse aqui é o ouvido externo. Nós vamos mostrar, vamos ver a possibilidade, vamos esperar eles mostrarem primeiro. Perfeito. Aí, ó. Então, essa aqui é o ouvido externo. Ouvido externo. Que a gente chama de orelha. Orelha. Então, essa parte do ouvido externo vai até a membrana do tímpano. E aí, no tímpano, este som que vem pelo ar vibra essa membrana e essa vibração é transmitida pelos ossinhos, o martelo, a bigorna e o estribo, até a região do ouvido interno, que é a cóclea, que a gente também tem umas imagens para mostrar como que essa cóclea funciona. Inclusive, se nós, já que estamos mostrando a imagem desse modelo 3D do nosso ouvido, vamos colocar no ar a imagem para que a doutora possa explicar para você de casa, né, como funciona o nosso ouvido. Porque a primeira coisa que a gente tem que aprender, para a gente entender que cuidados temos que ter. Vamos ver a imagem. Perfeito. Então, quando esse som atravessa a orelha externa, a orelha média, e chega lá dentro, na orelha interna, que a gente chama de cóclea. É lá que tem microcélulas com cílios sensíveis ao som. Ela vai transformar essa energia mecânica numa energia elétrica, que será conduzida ali do nervo de audição até o cérebro. Ou seja, aí sim o cérebro vai interpretar esse som. E tudo é muito rápido. Porque você está falando aí, eu já estou ouvindo aqui, o meu cérebro já processou, já está até pensando na próxima pergunta ou numa resposta. Exatamente. É muito rápido. Então, esse processamento da audição, ele é feito de maneira bem veloz, bem rápida. É até um mecanismo de defesa. Então, a gente consegue se defender dos perigos ambientais tendo uma boa audição e essa audição funcionando rapidamente. Bom, para nós entendermos, tem algumas pessoas que nascem com o problema da surdez. E como a gente vai identificar isso? Claro, já na maternidade tem alguns testes que são feitos. O teste do pezinho, o teste do olhinho, que até já falamos sobre isso esse mês aqui no programa Mulher.com, sobre o retinoblastoma. Tem vários testes, inclusive o teste da orelhinha. Exatamente. Então, o teste da orelhinha é um teste obrigatório para todos os recém-nascidos brasileiros, porque ele é capaz de detectar uma perda de audição moderada severa que a gente precisa intervir de forma precoce. O nosso cérebro só tem capacidade de aprender uma linguagem, de aprender a falar, mais ou menos até os 5 anos de idade. Então, quanto antes a gente descobrir que a criança é surda e antes a gente propor um tratamento para ela, maior a chance dela ser oralizada, dela se comunicar normalmente no futuro. Além destes testes que eu citei, do pezinho, o teste do olhinho, você falou do teste da orelhinha, tem algum outro teste? Tem o teste da linguinha. Então, já na maternidade, uma fonoaudióloga avalia a linguinha do nenê, porque se o freio da língua for curto, isso pode sim atrapalhar a fala mais pra frente e já logo a amamentação nos primeiros dias de vida. Bom,
Agora a gente vai entender, ou seja, muitas vezes a gente espera a criança crescer. Ela diz que é obrigatório, então cobre aí do seu hospital, cobre esses testes que são feitos tanto do ouvidinho quanto da linguinha, para que essa criança possa, pelo menos até os 5 anos de idade, já aprender a se comunicar. Né? E, claro, todos os tratamentos necessários, porque existem tratamentos que vão ajudar muito essa criança a interagir de forma natural com sua família e a sociedade. Exatamente. Então hoje, para aquelas crianças que têm uma surdez profunda, já existe o que popularmente pode ser conhecido como ouvido biônico. É o implante coclear, que se realizado aí bem precoce, geralmente no 1º ano, 2º ano de vida, a criança pode restabelecer uma boa audição e uma fala normal a tempo. Além disso, crianças que têm perdas moderadas, que não são acentuadas, se beneficiam do uso de aparelhos auditivos, por exemplo. E isso faz com que a linguagem aconteça de uma maneira mais natural, que ela consiga ultrapassar aí várias dificuldades no dia a dia. Tem algumas doenças que são hereditárias. Tem. No caso da surdez, não. Ou pode acontecer? Pode. Hoje já conhecemos alguns genes responsáveis pela perda auditiva. Então, quando essa surdez é congênita, ou seja, a criança nasce surda, existem investigações que o otorrinolaringologista pode fazer, às vezes junto com o geneticista, para determinar se há alguma mutação genética que provocou essa surdez na criança. Outras coisas, por exemplo, como infecções maternas. Então, durante a gestação, toxoplasmose, rubéola na gestante podem dar surdez no feto, ou até mesmo o uso de medicamentos pela mãe. Alguns medicamentos como antibióticos, anti-inflamatórios, eventualmente pode causar sim surdez na criança. Ou seja, quando falamos do pré-natal, a importância dele é justamente para que essa criança, no seu crescimento, não tenha nenhum prejuízo por falta desse cuidado, dessa orientação do ginecologista, do obstetra, junto com a sua mãe. Então, a saúde da criança está inclusa na saúde da mãe, então é importante fazer o pré-natal. Exatamente, é importantíssimo fazer o pré-natal, fazer os ultrassons corretamente, porque às vezes no ultrassom já se identifica algumas malformações sugestivas de infecções ou síndromes que até eventualmente você pode intervir já durante o período gestacional para tentar minimizar. Bom, é possível recuperar em que casos a audição? Existem alguns casos que essa audição pode ser recuperada. Então, por exemplo, tem casos muito simples no dia a dia no consultório que o paciente chega falando que está surdo e quando eu olho o ouvido é uma rolha de cera. Removeu aquela rolha de cera, aquela queixa de surdez imediatamente desaparece. Assim também como tem infecções da orelha média, pus, secreções dentro dos ouvidos que a gente pode tratar e essa perda de audição também ser revertida. Já quando a perda de audição está mais para dentro, na cóclea, aquele órgão que a gente acabou de comentar, é mais difícil ocorrer essa reversão. Bom, nós sabemos que, inclusive, olha, está mostrando novamente a imagem aí, onde fica a cóclea, as partes do ouvido já faladas aqui, mostradas pela doutora Vanessa. Mas hoje a gente percebe que, além dos acidentes, que alguns deles podem afetar, né, e a pessoa vai perder a audição, hoje os jovens estão nesse caminho. Por quê, doutora? Exatamente. Então, estima-se que mais de 1 bilhão de jovens ao redor do mundo possam estar em risco de perda de audição. E isso geralmente vem pelo abuso do uso de fones de ouvido, de ambientes muito barulhentos, muito ruidosos, festas, ou até mesmo exposição ocupacional, quando a pessoa trabalha em um ambiente muito barulhento, muito ruidoso e não se protege. E é claro, já citamos os bebês desde o ventre, citamos os jovens, a gente não pode esquecer dos idosos. A perda da audição pela senilidade, pelo envelhecimento, ela é natural? Ela pode acontecer em qualquer um, especialmente aquelas pessoas que têm outros familiares que evoluíram com perda de audição na terceira idade. Se suspeita, realmente é importante consultar o otorrino e fazer um exame chamado audiometria. Por quê? A gente sabe que se a perda de audição já é mais acentuada e ela não for corrigida, especialmente nos idosos, isso gera isolamento social.
Isso acelera a piora e a queda do pensamento, que a gente chama de cognição. Então a pessoa fica mais esquecida, pode evoluir com demência, que muita gente conhece como Alzheimer, é um tipo de demência. Então um argumento muito importante na hora de indicar um aparelho auditivo para um idoso é entender que ele está freando um processo de atrofia da área cerebral responsável pela audição. Os aparelhos têm os seus limites também? Sim, hoje a gente tem limites, mas já se dispõe de tecnologia para amplificar tanto perdas leves, moderadas ou até acentuadas. E quando a perda é acentuada, que o aparelho não dá conta, a gente vai voltar lá no comecinho e falar do implante coclear, que é, inclusive, coberto pelo SUS, viu, Rita? Sério? O implante coclear é coberto pelo SUS. Mas mesmo no idoso? Mesmo no idoso. Então, serviços como a Unicamp, a PUC aqui de Campinas, dispõem de um serviço de implante coclear, lembrando que esse equipamento só está indicado para perdas mais acentuadas, severas a profundas. Quando a perda é moderada, o aparelho tem um desempenho melhor, o aparelho auditivo convencional, do que o implante coclear. O aparelho tem um desempenho melhor do que o implante? Nas perdas moderadas. Ah, nas perdas moderadas. Exatamente. As perdas mais acentuadas, mais graves, aí no caso o aparelho é melhor, o implante é melhor. O implante pode ser melhor. Aí a gente faz toda uma avaliação da compreensão de fala dessa pessoa por meio de exames para a gente decidir se é um caso indicado para implante coclear ou ficar com o aparelho auditivo mesmo. Mas se você aí de casa tem uma surdez profunda, é importantíssimo passar um otorrino para ver se você é um candidato. Pode ter boa resposta a esse dispositivo implantável que é o implante coclear. Agora, eu achei interessante que você falou, a pessoa chegou reclamando que não estava ouvindo direito e era uma rolha de cera que estava tampando o ouvido, né? Nesse caso, quais são as formas corretas? Porque eu imagino que o cotonete, que vocês brigam, vocês otorrinos brigam, não use, não use, não use, vai empurrar cada vez mais para dentro essa cera. Exatamente. Então, frequentemente, essas pessoas que reclamam de a perda de audição, tem cera no ouvido, é porque empurrou com um cotonete lá pro fundo e aí o ouvido não consegue se livrar dessa cera sozinho. A gente precisa no consultório fazer uma lavagem ou uma remoção com pinças para poder liberar e o som conseguir percorrer esse caminho até o tímpano. Então não é para usar cotonete. E olha, tem tantas mães cuidadosas que limpam o ouvidinho das crianças com cotonete. Eu falo que brinco que cotonete é ótimo para limpar a orelha por fora, a entradinha do ouvido que você conseguir ver por fora e o umbigo. Dentro do ouvido não é para introduzir nada. Valeu a dica. Doutora Vanessa Rocha aqui conosco, otorrinolaringologista no Dia Nacional do Surdo e falando desses cuidados com o nosso ouvido. Doutora, muito obrigada por estar conosco. Beijo para você e para o Natan. Ah, que delícia! Fiquei sabendo do Natan com 7 meses. Isso que lindo. Gente, nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta rapidíssimo porque vamos continuar esse assunto e é importante porque vamos falar sobre a pastoral do surdo. Importante isso e como o intérprete de Libras transmite essa comunicação para a comunidade surda. Quer aprender? Fica com a gente volta já.